Como é o ciclo de um relacionamento saudável, desde o namoro ao casamento? E como é esse ciclo no casamento? Do momento paixão, conhecimento, amor e continuidade dessa instituição chamada família. É uma visão terapêutica, uma visão mais de autoconhecimento emocional e mental que eu vou passar para vocês hoje, explicando esse ciclo chamado família. Como é que é essa rota até a família? Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista e terapeuta. Eu trabalho com psicanálise e terapias integradas juntamente para auxiliar as pessoas a entenderem-se melhor, a buscarem uma melhor qualidade de vida mental e emocional. O tema de hoje é uma coisa muito comum que me vem perguntar em sessão de consultório. O tema de hoje é uma pergunta muito comum que me fazem no dia a dia, no trabalho, quando estou em sessão com as pessoas, as quais, quando vêm passando por relacionamentos tóxicos e dizem a frase assim: não sei o que acontece comigo, porque eu sempre caio no relacionamento tóxico. Como que eu não percebo antes que isso estava ruim? O que está causando? Como é que é um relacionamento saudável? Será que existe um relacionamento saudável? Olhando esse lado, eu acho interessante explicar a seguinte coisa: como que a gente vai chegar num relacionamento saudável? E tem aquelas pessoas também que se traumatizam, evitam relacionamentos, não conseguem se relacionar, vivem só de eventualidades ou relacionamentos curtos porque não conseguem prolongar esse relacionamento. Um relacionamento saudável, ele começa. Primeiramente, você vai conhecer a pessoa. Conheceu a pessoa, essa pessoa faz parte do meu perfil que me agrada, por exemplo. Esse é o primeiro instinto, o instinto da visão. Após esse primeiro instinto, vem aquela expectativa. Será que é um cara legal, gostou de mim? Ou uma mulher legal, gostou de mim, não gostou de mim? Nesse momento, a gente começa a fase das máscaras. Eu vou buscando agir de forma que eu agrade o outro, que é a fase da conquista. Entendeu por que que em um relacionamento, a pessoa que você conheceu naquele momento não é a mesma pessoa que está do seu lado hoje, alguns anos depois? Porque na fase do relacionamento é natural, não é maldade, não é falta de caráter. Eu tentar agradar o outro. Nossa, eu achei essa pessoa magnífica, então eu quero agradar para que ela goste de mim. E o que que você vai fazer? Vai buscar saber o que ela gosta e vai tentar agradar dentro daquilo que essa pessoa gosta. É uma fase normal, porém às vezes perigosa, o relacionamento no longo prazo, porque você vai acabando mostrando algo que você não é. Esse que é o primeiro desafio do casal quando vai passando o tempo. Nessa fase, vocês vão se descobrindo, você vai aprendendo sobre o outro e o outro aprendendo sobre você. Você vai mentindo sobre você para o outro para poder agradar o outro e o outro vai mentindo sobre ele para você para agradar você. Resumindo, dentro dessa relação, nenhum sabe quem o outro é realmente. E agora, Paula, como é que está aí disso? Então está fracassado? Todo relacionamento que inicia é fracassado? Só quando começa com sinceridade plena ambos os lados? Não, isso é quase que impossível. Por mais que você queira, você sempre vai buscar agradar o outro, mesmo sem conhecê-lo. E o outro vai fazer a mesma coisa com você. Então não o culpe o outro de tentar te agradar. Isso demonstra que o outro está gostando de você. Então, nessa fase, você vai descobrindo o que o outro é aos poucos. Por exemplo, uma máscara não é mantida há muito tempo. Gradativamente, o outro vai sendo o que ele é. E você vai sendo o que você é. Porque ninguém consegue segurar uma farsa há muito tempo. E o tempo vai passando e as coisas vão se equilibrando. Com o passar do tempo, você está vivenciando o quê? A paixão, que é a hora onde bate a química, onde bate aqueles sentimentos, os hormônios todos vão se ativando e você fica entregue na paixão. Ou seja, gera-se um apego muito grande com o outro. Isso também é uma fase normal, mas nos adolescentes e bem jovens. Claro que tem adultos que vivem isso aí constantemente, mas essa paixão não quer dizer porque você está extremamente apaixonada pelo outro que é o amor da tua vida, que é a pessoa que vai ser e pronto. Na realidade, os primeiros amores são os que menos dão continuidade, por causa desse fato, das máscaras. E nesse período de paixão é químico, que dura em torno de 2 meses. Por isso que é aconselhável conhecer uma pessoa
vai vivenciando esse namoro e tenta segurar a vontade de morar junto, de se casar, pelo menos 1 ano e meio, um pouquinho mais, até 2 anos é melhor ainda, porque você vai casar conhecendo o outro realmente, não totalmente ainda, mas você vai ter que conhecendo pelo menos 70% do que é o outro. Muitas pessoas se casam, às vezes dentro do casamento, passa 3, 4 anos, aí sim vai começar a querer entender o que que o outro é, onde começa a gerar conflitos, brigas, desentendimentos, etcétera, e que até acaba tendo o desenlace desse casal. Então, depois desses 2 anos, que começa-se a ter mais clareza. Por que começa a ter mais clareza? Você saiu da fase da química fisiológica do amor. Aí entra uma outra fase, a fase do amor real. E o que é amor real? É respeito e admiração. Pensem comigo, se você admira o outro, você vê o outro como algo bom, belo, que você quer ter próximo de você. Um casal, para viver feliz, ele tem que admirar um ao outro. E qual outro item? Respeito. Se você tem respeito, você não vai fazer nada que vai trazer tristeza e sofrimento para o outro. Mútuo respeito é garantia de felicidade para esse casamento. Quando há quebra de um desses itens, para consertar, pode demorar até anos. E é muito comum casos de traição em relacionamento, onde o casal se acordam em reatar, tentar novamente, seguir adiante, conseguem se realmente, eu acho legal, é importante, a segunda chance sempre é importante, porém, a ferida fica até por anos. E alguns casos que me procuram em consultório, em casos de que o casal está muito feliz, está tudo bem, está correndo tudo bem, aquele erro do passado não está acontecendo, está tudo bem. Porém, a dor, a ferida causada por aquela traição que ocorreu anos atrás não conseguiu sair, não conseguiu tirar. Isso gera o quê? Um comportamento de excesso de ciúmes, um comportamento de instabilidade emocional, está bem feliz um dia, no outro dia já está com raiva, está com ranço, dá patada no outro e etcétera. Quando ocorre isso, é necessário fazer uma autoanálise até assimilar esse sentimento, conseguir eliminar. Eliminar um trauma, uma dor, não é negando o que ela aconteceu, é olhando para ela. Para isso que são os tratamentos terapêuticos. Se você não consegue olhar por um trauma sozinho até assimilá-lo, procure uma orientação terapêutica, psicanalítica adequada para o seu caso, para você se adaptar mais. Então esse pequeno ponto acaba fazendo o quê? Você perde a admiração para o outro, como se o outro fosse menor que você. E aí acaba dando problema de adaptação desse casal. Então demora-se muito tempo. Por isso que o respeito e a admiração são itens importantíssimos. Isso é amor verdadeiro. Tem muito casal que vem até mim e fala assim: Paulo, eu acho que o amor acabou. Eu não sinto mais a mesma coisa que antes. É claro que não vai sentir a mesma coisa que antes, porque a mesma coisa que antes era química, era desejo, era excitação orgânica. Aquilo passa, graças a Deus, porque se continuar muito tempo, você vira um escravo do outro, dependente emocional, e acha que é feliz ainda. E sem falar que essa circunstância, esse bombardeio de hormônios causados pela paixão é patológico, trazem sim doenças físicas para o organismo, inclusive desequilíbrios como ansiedade, pânico, insegurança, ciúmes excessivo e etc. É quando a paixão se perdura por muito tempo e a pessoa não consegue apenas admirar e respeitar o outro. Isso é o amor. O amor é suave, gente. O amor não é explosão. O amor é uma continuidade, um sentimento de carinho, afeição, com respeito e admiração. Então, para você conservar um casamento, é manter esses 2 itens. Tem vários fatores que estruturam o casamento, o relacionamento, mas é primordial que nós observemos o que está acontecendo, se a rotina está gerando situações complexas em que você precisa sentar e fazer uma DR na situação. Outro item que trabalha muito o casamento, após essas fases, né, namoro, paixão, casamento, continuidade, vem a questão de querer que o outro seja aquilo que você é. Eu quero que a pessoa que está comigo seja do jeito que eu quero que ela seja.
E a pessoa que está comigo quer que eu seja do jeito que ela quer. Eu quero que a outra tenha os mesmos gostos que eu. Relacionamento duradouro não é assim. Aí entra o quê? O respeito. Eu respeito a sua opinião de querer sorvete de morango. Não sei por quê, porque o chocolate é maravilhoso. Mas tudo bem, em respeito à sua opinião, eu vou trazer um pote de napolitano, onde nós vamos poder nos lambuzar de cada um do sabor que gosta mais e ainda por cima dividir o creme. Entendeu a diferença? Isso é compartilhar. As diferenças são para somar um para o outro. Daí que vem o quê? A admiração. Então, o relacionamento saudável é assim. Quando que ele acaba deixando de ser saudável, mesmo existindo esses fatores? Ele deixa de ser saudável mesmo existindo esses fatores, quando um dos dois ou os dois tem pesos emocionais guardados de relacionamentos anteriores e também questões de vínculos e imagens capturadas do relacionamento dos pais. Se a pessoa tem uma carência de pai muito grande, pode refletir de forma transferencial para o casamento deles. Uma vez eu tratei uma pessoa em sessão terapêutica que o problema dela é que, do nada, ela começou a sentir muita raiva do companheiro. Ela olhava para a cara dele, sentia ódio, tinha vontade de bater nele. Claro que ele era chato, vamos ser sinceros que todo homem é um pouco chato mesmo, né? Mas tudo bem, a questão é que ela casou com ele, ela gosta dele, admirava ele, respeitava ele, porém, do nada, ela começou a sentir muita raiva desse companheiro. Após algumas sessões, eu fiz uma pergunta: vamos deixar de lado o marido hoje? Vamos olhar o pai? Mas por quê? Vamos olhar. Só para me fazer algumas associações, vamos entender um pouquinho melhor isso. Tá, e aí, como é que é o relacionamento do seu pai? Quando ela começou a falar do que ela sentia, do que ela guardava pelo pai, tinha muito ódio, muita raiva do pai. Foi aí que eu matei a charada. A situação dela com o esposo é que naquele momento específico, talvez através de algum gatilho, ela transferiu toda a raiva que ela tinha do pai para o companheiro. E a partir daquele momento ela começou a odiar o marido. E começou a aumentar tão intensamente que ela estava achando que tinha que separar. Porque ela tinha um conflito tão grande com o pai e que em um certo momento do casamento dela, isso transferiu para o marido. Então, toda vez que ela viu o marido, na realidade ela estava vendo o pai. Então, ao invés de tratar o esposo, os sentimentos dela pelo esposo, eu comecei a ajudar ela a assimilar e tratar os sentimentos pelo pai. Quando ela conseguiu ficar leve, soltar, deixar com o pai o que é dele, levar com ela só o que é dela, aceitar as escolhas do pai, independente de serem certas ou erradas, o importante é as escolhas que ela fizer para a vida dela. Quando ela ficou leve com esse sentimento, aí eu falei: agora vamos olhar o marido de novo? Cadê a raiva? Sumiu. Ela só disse: nossa, meu marido é chato pra caramba, mas eu não tenho raiva dele. Ah, então esse sentimento já é natural, porque os maridos são chatos mesmo. Então, nesse sentido, o que que aconteceu? Ela se sentiu bem. Ela ficou: nossa, Paulo, sumiu, eu não tenho mais raiva dele. Bingo! A partir daí, no caso do tratamento terapêutico dessa pessoa, foi feito mais algumas sessões para assimilar a rotina do casamento deles. A partir daí, ela começou a ficar em paz e o casamento deles começou a fluir normalmente de partir daí. E detalhe, né? Essa pessoa, ela conseguiu ter mais força e conseguiu prosperar mais a partir dessa assimilação. Por quê? A imagem que nós carregamos de pai do nosso inconsciente, ela pode também nos travar financeiramente, ou seja, a gente acaba perdendo aquela coragem, aquela segurança de avançar profissionalmente. Essa pessoa, ela conseguiu avançar muito mais depois que conseguiu assimilar essa imagem. É muito interessante trabalhar as imagens de ancestrais. Por isso que todo tratamento terapêutico é interessante observar não só o problema do momento, tem que ver o que está linkando nesse momento do passado. Que padrão está repetindo? Onde começou esse padrão? Teve situações anteriores? Tem alguém próximo que viveu essa mesma coisa? O que que você sente com seu pai ou sua mãe, irmãos, tios, avós, etc. São tudo pontos importantíssimos. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, são pontos de reflexões. Não tem como, vou ser sincero para vocês, de trazer uma conclusão tão completa num único vídeo. Eu vou trazendo um pedaço de cada vez dentro do assunto que vão se somando. Às vezes o assunto é um item, por exemplo, pai, mas na realidade, falando de pai, eu estou falando de
relacionamento profissional, eu estou falando de autoestima por carência, então são muitos itens que vão se interligando. Por isso, veja os vídeos aí na sequência, que eles vão trazer muita informação e autoconhecimento para vocês, para saber lidar com o todo. E se perceberem que tem algo mais forte, que não estão conseguindo assimilar, procurem ajuda terapêutica. Se quiserem me procurar, também estou à disposição. Só me contactarem pelo contato que está aí na descrição do vídeo. Deixem seus comentários, coloquem as suas opiniões. Quiserem colocar algum relato, fiquem à vontade, tanto no YouTube, tanto quanto se quiserem enviar para mim, para que eu possa trabalhar isso em vídeo também, não tem problema nenhum. Tem o e-mail na descrição do vídeo e também o meu WhatsApp. Clique aí no joinha, se inscreva no canal, não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Gratidão, até o próximo vídeo.